Mais um roteiro por estádios, hoje para acompanhar uma data muito especial para a torcida do Corinthians. É o aniversário do clube de 113 anos. Já estou aqui, ó, na Neoquímica Arena, jogo amistoso contra o Real Madrid Legends para celebrar, né, o Mundial de 2000. Bom, a ideia é sempre contar um pouquinho dessas histórias dos clubes. O Corinthians foi fundado em 1910 por um grupo de operários e o nome é inspiração ao time inglês, Corinthians Casuals, que vinha ao Brasil naquele ano para fazer algumas excursões, e aí essa foi a inspiração para o nome aqui do Corinthians. Em 1914 já veio o primeiro título, Campeonato Paulista, e foi uma campanha invicta, 10 vitórias em 10 jogos. O Corinthians também teve um bom aproveitamento no início aí da sua trajetória no Campeonato Paulista. Nos últimos 10 que disputou, ganhou 6. O Corinthians também foi o primeiro campeão do torneio Rio-São Paulo, isso foi em 1950. Entre 60 e 75, o Corinthians conseguiu trazer aí nomes muito importantes para a história do futebol, como o Rivelino, o Zé Maria, jogadores que marcaram a história do futebol brasileiro. Bom, falando dos momentos mais importantes da história do Corinthians, a famosa democracia corintiana, que foi um movimento liderado pelos jogadores do Corinthians para participar mais das decisões do dia a dia, e aí liderados por Sócrates, Casagrande, Birubiru, entre outros atletas. E o Brasil também vivia a ditadura militar, então as atitudes do Corinthians acabavam também reverberando fora do futebol, que foi muito importante para a história do Brasil. Em 90, o primeiro título do Campeonato Brasileiro do Corinthians, tendo aí Neto no elenco, num jogo contra o São Paulo. A partir de 93 começou um movimento, que o pessoal chama da era do Alibe, que era o presidente do Corinthians, conseguiu atrair patrocinadores muito importantes na época e formar grandes times. E aí nessa o Corinthians conseguiu ganhar 4 campeonatos paulistas, 3 campeonatos brasileiros, ganhou o Copa do Brasil, ganhou o Mundial de Clubes de 2000, contra o Vasco. Em 2007 o Corinthians acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, mas ele conseguiu voltar muito forte. Então no ano seguinte ele já foi para a final da Copa do Brasil, trouxe o Ronaldo Fenômeno em 2009, o time foi campeão da Copa do Brasil, emendou outros títulos, e aí o grande ano foi em 2012, quando o Corinthians foi campeão invicto da Libertadores, eliminando grandes adversários ao longo do caminho. E aí o Mundial de Clubes contra o Chelsea, aí um gol histórico aí do Paulo Guerreiro, o time acabou sendo o campeão mundial. Bom, o Corinthians voltou também a ser campeão brasileiro em 2015 e 2017, e o último título foi o Campeonato Paulista de 2019. Bom, como vocês sabem, a ideia é também contar um pouquinho das histórias dos estádios. A história do Corinthians passa por 4. Começou na Fonte Grande, em 1918, foi a inauguração no jogo contra o Palestra, que é o antigo Palmeiras, ficou 3-3. Depois o Corinthians começou a mandar seus jogos na Fazendinha, hoje que é onde fica a sede do clube, e também o estádio ele existe, o time feminino atua por lá. Depois o Corinthians foi para o Pacaembu, porque esses estádios ficaram muito pequenos para a grandeza aí do Corinthians, onde mandou por muitos anos, até a construção da Neoquímica Arena. Em 18 de maio de 2014 foi a inauguração aqui do estádio do Corinthians, uma derrota contra o Figueirense por 1-0. Depois o estádio foi entregue para a Copa do Mundo. O Brasil estreou aqui contra a Croácia, venceu por 3-1. Bom, é uma
uma das arenas mais modernas do país. Eu estive aqui em 2019, num jogo da Copa América, Argentina contra o Chile, pela disputa do terceiro lugar. Uma das poucas vezes que o Messi foi expulso na sua carreira. Bom, mas voltando, o estádio tem capacidade hoje para 49 mil pessoas. O name rights hoje pertence à Neoquímica, por isso o nome Neoquímica Arena. Mas a torcida do Corinthians chama de Itaquerão, por exemplo. E aí hoje a gente vai acompanhar aí o aniversário do clube, 113 anos de história, e vamos lá pro jogo. Bora, entrando aí no estádio do Corinthians. Aqui dentro, pô, velho, é um dos meus estádios favoritos, é um dos que eu acho mais bonitos. E agora é esperar o jogo começar aí, ver a festa da torcida corintiana. Eu tô num setor bem alto, então poucas pessoas atrás de mim, mas bastante gente lá na minha frente, hein? Começa o jogo. Ataque do Real Madrid. Quase gol. Olha o lance do Corinthians. Gol do Corinthians. Empate do Real Madrid, hein? Escanteio pro Corinthians. Pelo menos eles recuam, que nem as miras, né? Gol do Real Madrid. Mas a torcida segue apoiando. No jogo, Real Madrid 2, Corinthians 1. Real Madrid melhor. Resultado justo até agora. Corinthians com muita dificuldade aí para criar. Essa foi o tempo. Do segundo tempo, 2-2, Corinthians jogando melhor o segundo tempo. E aí, vamos ver, jogo aberto ainda.
Stadium Food, né, o Química Arena, estádio do Corinthians, e aqui é famosa a pizza no pós-jogo. Custa a partir de R$12, tem vários ambulantes vendendo. Já garanti a minha e a coquinha para acompanhar, hein? Boa! Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa experiência, né, no Química Arena. Então, continue acompanhando o canal, se inscreva, curta, compartilhe. E já estou aqui no próximo episódio, no Parque São Jorge, continuando essa história do Corinthians. Vou acompanhar aqui o futebol feminino. Então, até o próximo.